Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Casal Cristão. Estamos fazendo uma série bem especial para vocês, que é a série sobre o verdadeiro Natal. Hoje, dia 11 de dezembro, capítulo 11 do livro de Lucas. Tá? Desafio você aí a fazer essa leitura do dia 1º de dezembro até o dia 24, todo o livro de Lucas, para você ter essa mesma experiência que nós temos aqui, que nós tivemos na verdade ano passado, e que você tenha também em casa aí na sua casa com seus familiares, com todo o pessoal reunido aí, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de deixar aí, de pedir a você que deixe o seu comentário, tá? Compartilha também o nosso vídeo, né? Espalhe a palavra de Deus e se inscreve no nosso canal, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é a respeito da Janaína, tá? Eu quero aqui de primeira mão agradecer a todos que colaboraram com a vaquinha lá da Janaína. Graças a Deus ela conseguiu o valor total para fazer a prótese, tá? E a gente tá muito feliz. Ela mandou uma mensagem pra gente a respeito de uns livros que a gente deixou lá, tá? Então eu queria agradecer a todos que participaram, todos aqueles que doaram dinheiro, que também incentivaram, mandando esse vídeo para as outras pessoas também, para que elas doassem, fizessem a doação para ajudar essa moça aí, que teve esse problema aí de câncer, né, tão jovem. Então vamos começar aqui com o nosso breve resumo do capítulo 11 de Lucas, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que fechem seus olhos, curvam sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, graças te damos por mais um dia, Pai, por mais um estudo que vamos fazer sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine e derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e a Tua sabedoria, Pai, para que possamos entender e praticar a Tua Santa Palavra e guardá-la no nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, o título do capítulo 11 já começa com a oração dominical, tá? E antes de mais nada, antes que as pessoas perguntem que tem aquela mudança do sábado para o domingo, que não existe, a oração dominical só quer dizer que é a oração da manhã, tá? Não é uma oração do domingo, é a oração da manhã. Então os discípulos falaram para Jesus, né, pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, porque os discípulos de João sabiam orar. Então Jesus passou a ensinar-lhes a orar a oração do Pai Nosso, que é a oração, uma das orações, na verdade, mais bonita que existe, certo? Ele fala de mais uma parábola, aqui do verso 5 ao verso 8, que é a parábola do amigo importuno. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada em casa. E a partir do verso 9 até o verso 13, aparece aqui que Jesus incita a orar. Então eu vou ler esse trecho para vocês, que é bem importante. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Então Jesus está instigando você a orar, a pedir, a abrir o seu coração em oração com Deus, certo? É você derramar o seu espírito, é você rasgar a sua alma, é rasgar o seu coração, é você ter essa comunhão com Deus. Peça a Deus, não pense que você não pode ficar pedindo porque é chato pedir. Peça, Deus quer que você peça. Agora saiba pedir as coisas que estejam de acordo com os planos de Deus. E como você vai saber disso? Meditando na palavra de Deus, procurando saber, lendo a palavra de Deus e procurando saber o que é que Ele quer para a sua vida. Tá? Se você lê a palavra de Deus, você vai saber que em um dos trechos ele diz que o diabo veio só para matar, roubar e destruir, né? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então é tudo em abundância. Deus quer, Ele veio para que você tenha tudo em abundância. Então peça, Ele quer que você peça. Derrama o seu coração a Ele. Não há nada que você possa, que você ache, até os pedidos que você pode achar mais ridículos no seu coração. Peça,
peça porque para ele não tem isso, como ele mesmo acabou de falar, certo? Como diz aqui, qual é o pai que o filho vai pedir um peixe e vai dar uma pedra? Né? Então, se nós que somos maus, certo? Por natureza, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não no meu caso porque eu não tenho filho, mas imagina o nosso Pai Celeste. Então, ele pede a você para que você ore e para que você peça, tá bom? Então, a partir do verso 14 ao 23, tem o seguinte título da mensagem: A cura de um endemoniado mudo, a blasfêmia dos fariseus e Jesus se defende. Nesse trecho aqui, que mais uma vez eu vou pedir para que vocês leiam em casa, tinha um endemoniado numa pessoa e essa pessoa ela ficava muda. Então, quando Jesus expulsou esse demônio dessa pessoa, esse rapaz ele começou a falar e, sabe, dando glória a Deus e tudo mais. Então, os fariseus que estavam por ali abriram a boca para dizer que Jesus expulsava demônios pelo maioral dos demônios, ou seja, pelo Beelzebul, ou seja, pelo principal dos demônios, certo? Então, eu vou explicar aqui, vou dizer aqui, ler na verdade o que Jesus respondeu. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Verso 17. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura, em quem confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Então por aí você tira, né? Às vezes Jesus se defendia das bobalhagens que os fariseus falavam sobre ele para tentar, para confundir, para distorcer as coisas que Jesus ensinava, que Jesus curava, tá? Então, a partir do verso 27, temos aqui a exclamação de uma mulher, que depois de tudo que aconteceu, multidões estavam ali observando Jesus, os fariseus e a cura daquele endemoniado. Então a mulher chegou e falou, né? Bem-aventurada aquela que te amamentou e os seios que te amamentaram. Então Jesus fala, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Então mais uma vez ele ratificando aqui sobre o reino de Deus, que foi o principal, a principal dádiva do ministério de Jesus aqui, a pregação do reino de Deus, tá? Aqui teve o sinal de Jonas também, a partir do verso 29 ao 32, ele fala sobre sobre o sinal de Jonas. Ele fala que as multidões estavam apertando, então ele falou que aquela geração era uma geração perversa, que Jonas apareceu aos ninivitas para livrá-los através da profecia, falando sobre o juízo vindouro. Então os ninivitas eles se arrependeram e Deus não destruiu a cidade de Nínive. Então ele falou aqui também sobre essa questão do sinal de Jonas, tá? Então a partir do verso 33 existe uma nova versão aí da parábola da candeia mencionada no capítulo 8, e dessa vez eu vou passar aqui a palavra para minha esposa. É isso? Verdade. A partir do versículo 33, como já falou, a gente mencionou também um trechinho dessa parte da candeia no capítulo 8, né? Quem você ainda não assistiu, vai lá também já dar uma olhada para poder se inteirar um pouco mais. Então eu vou ler aqui a partir do 34, que diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado,
como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém. Amém. Essa questão aqui dos nossos olhos, muita gente diz assim, os olhos são os espelhos da alma, né? Em certo ponto, é mais ou menos isso que a palavra está falando. Mas o que a gente vê, o que a gente absorve, tá ali no nosso interior. E se nós temos trevas, né, no nosso corpo, a gente tem maldade, a gente tem avareza, a gente tem coisas ruins, negativas, isso vai transparecer, né, nos nossos olhos. E se você é um tipo de pessoa que tem a luz, você também vai exalar essa luz para os próximos, para a sua família, para os seus amigos. E essa luz a gente só encontra em Deus. Amém. Né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente lê a palavra, a gente medita, a gente assiste filmes que falem da palavra de Deus, a gente ouve também músicas que falem da palavra de Deus, então a gente vai estar cheio de luz, né? Que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e vai irradiar. É essa questão que fala aqui, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, seu corpo vai estar em trevas, né? E também tem a questão de que muitas vezes a gente olha para o nosso próximo e não sabe de nada da vida da pessoa e julga, né? Eu não sei se vocês... Eu tenho até um ditadozinho popular que agora eu não lembro muito bem, mas que diz assim, quando você repara o defeito do fulano, esse defeito está em você, porque você está enxergando com os seus olhos. Se você repara e acha que uma pessoa ela está roubando, por exemplo, né, ou tá falando mal de você, muitas vezes é você que fala mal de alguém, muitas vezes é você que tem intenção, né, a mente perversa. Então você só vai enxergar essas coisas ruins nos outros. E quando você tem o Espírito Santo e lê bem a palavra, você se edifica, você vai aí exalar essa luz que fica dentro de nós, né, que é o Espírito Santo. E a outra parte que eu achei bem importante trazer é a partir do versículo 37, né? Que é quando Jesus ele condena os hipócritas. E começa assim, o 37, né? Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês, né? Essa parte aqui fala do seguinte: naquela época, porque as pessoas tinham bem mais costume de lavar as mãos, porque comiam com as mãos, né? Naquela época, quando você se sentava para comer com alguém, eles usavam as mãos. A gente hoje em dia usa garfo, faca, colher, né? Mas eles utilizavam as mãos para se alimentar. Então, por isso que eles ficaram ali perplexos, porque Jesus não lavou a mão. Mas aí ele fala, né, que as pessoas lavam as mãos, lavam os copos e os pratos, mas não se preocupam com o interior, né, com o que está ali. Isso, trazendo para nós, é a questão da gente se preocupar muito com o nosso exterior, mostrar alguma coisa, mostrar que é cristão demais, mostrar que é calmo demais, mostrar que lê muito a Bíblia, né, ou que não tem pecado nenhum, que isso não existe, mas por dentro tá tudo sujo, tá tudo podre. Então, a gente tem que ter em mente que a gente não pode julgar as pessoas, julgar um cristão pelo que ele aparenta ser, né? Não dá pra você julgar, o copo tá ali limpíssimo, mas o líquido que tá ali dentro é uma água suja de um pano de chão, por exemplo. Então, não adianta de nada. A gente tem que, como na parte aí da candeia fala, né, de irradiar essa questão do olho ser... os olhos são a candeia do corpo. Trazendo um pouquinho para essa parte é a mesma coisa. Se você for olhar direitinho, que muitas pessoas pregam algo, tá na igreja, a pessoa parece que é calma, né? Só vai alinhado, né? Perfumada,
um salto gigante, mas em casa com o filho não tem paciência, em casa com o marido não tem paciência. Então, vamos cuidar do nosso interior, do que está dentro. Claro que você não vai ser desleixado, claro que você não vai se preocupar deixar de se preocupar com a arrumação da sua casa, para receber uma visita, a casa tá totalmente limpa, mas de nada vai valer também você arrumar sua casa e ali ser cheio de contenda, de briga, de uma família infeliz. Então é isso que essa parte traz, né? Tanto que Jesus diz assim: ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo, tá lá no 42, tá? Dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então a gente tem que cuidar de tudo, sim. É normal a gente se preocupar, né, com o cabelo, uma roupa, um sapato, a casa. Mas primeiramente a gente tem que se limpar dentro. Permitir que Deus limpe a gente, purifique nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas ações. E aí tudo flui. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá bom? Então esses foram os pontos que eu quis pegar, assim, que eu achei mais importante e que é algo que a gente tem que praticar mais, que é mudança. A mudança começa na gente mesmo. Não adianta a gente exigir mudança no próximo e não começar conosco, tá bom? Então foi isso que eu quis trazer aí pra vocês. É isso aí, meus amados. Espero que vocês leiam, tá? O restante, na verdade, todo o capítulo 11 tem alguns detalhes aqui do restante do capítulo, inclusive o versículo 53 e 54, tá? Mas eu não vou informar o que se passa. Eu quero estimular vocês a vocês fazerem um culto familiar em casa, com seu marido, com a sua esposa, seus filhos. Um feliz sábado a todos, que Deus abençoe você, lhe guarde, lhe proteja e que nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.